Boa tarde a todos. É um grande prazer estar participando desse grande evento organizado pela nossa FAIP e ter a oportunidade desse bate-papo entre todos nós agora. O tema da nossa aula vai ser estética facial e do sorriso na ortodontia infantil. Um tema que, na verdade, ele abrange algumas dúvidas que vão desde o dentista clínico até o próprio ortodontista no consultório. Porque quando nós estamos diante de uma criança, de uma oclusão desídua e mista, vários aspectos nós temos que ter um olhar diferente de uma oclusão quando nós estamos numa parte de uma oclusão já permanente, de adulto jovem ou adulto tardio. E aí, pontuando para a gente alguns aspectos dessa oclusão infantil, a gente comenta aspectos de normalidade, né, fisiológica. Então, ter diastemas, uma oclusão descida ou mista, é uma situação de normalidade, coisa que uma oclusão permanente não é. Além desses diastemas, os estados primáticos, que nós vamos pontuar aqui, que existe diferença entre diastemas generalizados e, especificamente, estado primata. Além disso, nós temos uma outra dúvida, que é a classificação de Engel, treinada por todos nós durante toda a nossa vida acadêmica, mas que só serve para o molar permanente. E nós ainda estamos diante de uma oclusão descida. Então, a nossa referência é o plano terminal dos segundos molares descidos. E aí, sabendo analisar essa oclusão e fazer um bom planejamento, nós podemos, em algumas situações, usar o new space, que seria um espaço preservado, residual, que nós possamos usar a nosso favor durante a troca de pré-molares. Então, olhando um esquema de uma oclusão decídua, nós classificamos a nossa arcada em arcada tipo 1 e tipo 2. O que seria uma arcada tipo 1? Ela tem o espaço primata, que é o diastema entre incisivo lateral e canino no arco superior. E é um diastema entre canino inferior e primeiro molar descido. Então, o arco tipo 1 tem espaço primata. Além do espaço primata, nós temos o diastema de dentes anteriores. Então, diastema de linha média, diastema entre incisivos centrais e laterais. Então, essa seria uma arcada favorável, que eu posso ter um planejamento mais tranquilo de acompanhamento e não há uma necessidade de uma interceptação ortopédica ou ortodôntica. Já numa arcada tipo 2, eu tenho um prognóstico sombrio ou desfavorável. Sombrio é quando ainda existem espaços primáticos, ou seja, eu não tenho mais o diastema entre incisivos, porém eu tenho o diastema do espaço primata. E ainda dentro do arco tipo 2, eu tenho a arcada totalmente desfavorável, quando não existe nem diastemas anteriores nem espaço primata. Aí sim, já é um arco que o meu sinal é vermelho e é uma arcada que requer uma interceptação ortodôntica ou ortotética. Então, visualizando uma imagem clínica, um paciente que tem diastema entre os incisivos, tem sobremordida profunda, nós observamos que a relação antero-posterior, principalmente ali na região de caninos, você observa que nós temos uma chave de oclusão, que essa chave de oclusão de canino descido, ela é a mesma referência que nós usamos para a oclusão permanente. Mas é uma arcada que muitas das vezes o dentista clínico ou a mãe chega ao consultório com uma queixa, que o filho tem sobremordida e que o filho tem diastema.
Na verdade, nós estamos diante de uma oclusão totalmente funcional, uma oclusão que não deve ser interceptada. São consequências, causas daquela época que a criança está vivendo. E que no amadurecimento dessa oclusão, esses espaços vão ser ocupados por dentes permanentes. A dimensão vertical vai ser estabelecida pelo molar permanente. Bem, e uma outra discussão no nosso dia a dia clínico é em relação aos caninos. Nós temos um alto índice, né, de caninos superiores inclusos. E quando nós vamos para a literatura, nós nos esbarramos em conceitos de genética, transposições de raízes, enfim, vários aspectos atrelados à questão desse dente incluso. E, na verdade, um dos principais fatores com que fazem que o canino esteja incluso é, na verdade, a falta de espaço. Então, eu pego uma arcada que era decídua, do tipo 2, que eu não fiz interceptação, o paciente trocou o incisivo central, trocou o incisivo lateral, depois ele troca primeiro o pé, que toma o lugar do primeiro molar descido, para aí sim chegar à época de troca do canino superior permanente. E se eu já estava numa arcada que não havia espaço suficiente, vai ter esse um momento crítico, onde eu vou ter um canino ectópico e ou incluso. E aí, ó, nós começamos a observar clinicamente essa transição, ó. Incisivos centrais erupcionando, e aí você observa que eles já rodaram o diastema ali entre lateral e central, porém ainda fica com o diastema da linha média, que é fisiológico durante essa troca, ok? Nós observamos os incisivos centrais inferiores também fazendo essa troca, e nós já observamos que já começa a não ter diastema no arco inferior. Um pouco mais tardiamente, já com 4 incisivos inferiores erupcionados, nós já começamos a observar o quê? Um pequeno apinhamento. Sendo que esse apinhamento, ele pode ainda ser considerado fisiológico. O que seria um apinhamento transitório fisiológico? Quando é exatamente essa situação da qual nós estamos vendo, 4 incisivos permanentes, o restante da arcada decídua, uma quantidade de apinhamento leve, de 2 a 3 milímetros, mas que o meu paciente tem um engrenamento de dentes posteriores. Então, esse apinhamento ainda não deve ser interceptado, se for de 2 a 3 milímetros. Bem, exatamente nessa fase que nós paramos agora, ou seja, 4 incisivos permanentes, caninos molares descidos e já tendo molar permanente. Eu vou fazer uma reanálise sobre os espaços dessa arcada, então eu estou diante de uma arcada mista. Então, olhando, visualizando o arco inferior, se nessa fase ainda tiver diastemas, ou seja, eu ainda tenho mais de 3 milímetros de diastema, eu sei que é um paciente que está longe da necessidade de alguma interceptação expansionista. Se eu começar a observar que eu tenho sim diastema, mas ali 1, 2 milímetros de diastema, ainda é um aspecto positivo. Eu não preciso interceptar fazendo alguma expansão. 0 milímetros, como nós mostramos, ou seja, já não tem mais nenhum diastema, ainda está favorável. E olha como nós vamos começar a caminhar para o negativo. Ó. 2 milímetros, exatamente aquela foto que eu mostrei, apinhamento transitório, se o meu paciente está com uma chave de oclusão
boa, do tipo classe 1, é somente acompanhar a troca dessa dentição, que o Near Space vai acomodar esse apertamento transitório. Porém, esse paciente, eu preciso estar alerta, ele precisa estar indo ao meu consultório mês a mês ou trimestralmente. Por quê? Se ele tiver alguma perda um pouco precoce, corre o risco de haver migração dos dentes posteriores. Então, nesse caso, muitas das vezes, preventivamente, nós temos a indicação de um arco lingual como mantenedor do espaço. Agora, se nessa fase de dentadura mista o meu afinhamento já é superior a 3 milímetros, não adianta aguardar. Já é uma arcada que eu não posso esperar o momento de uma intervenção fixa. Eu preciso fazer uma interpretação ortodôntica e ou ortopédica através de expansão das arcadas. Outro conceito precisa estar muito alerta é que em grandes deficiências, ou seja, dentição mista, com afinhamento superior a 6 milímetros, nem a ortopedia bem executada, com uma boa expansão, muitas das vezes ela vai resolver o caso. Então, eu preciso deixar o meu paciente alerta de um planejamento em 2 etapas. Então, afinhamentos severos, acima de 6 milímetros, na dentição mista, eu preciso fazer interceptação com expansão. Após a expansão, reavaliar o meu paciente e aí tratar ele numa fase tardia com ortodontia fixa e muitas das vezes ainda fazendo IPR e ou extração dentária se ele tiver uma protusão de perfil. Bem, essa é uma situação clínica comum de chegar no nosso consultório. Pacientes com uma boa forma de arco, 4 incisivos superiores, molares descidos, molar permanente, vamos entender aí mais ou menos 8, 9 anos de idade, e para um leigo, marcada normal, né? Sem presença de diastemas, um arco favorável. Para o dentista, marcada traiçoeira, que se nós não contarmos, nós não vamos perceber que está faltando um dente ali, e é um dente super importante que é o canino. Então, ou seja, marcada que visualmente ela está agradável, um primeiro olhar, mas na verdade é um arco com espaço zero de canino. Então, é um paciente que deveria, nesse momento aí, ele já está sendo feita uma expansão ou até uma disjunção maxilar prévia, para que esse canino, na sua época de erupção, tenha espaço. Então, eu não posso aguardar uma época tardia para fazer uma interpretação. Então, é isso, esse ponto aqui, que nós chamamos muito a atenção. E aí, ó, uma situação do arco inferior, ó, 4 incisivos, um afinhamento parecendo ser transitório, de 2 milímetros, porém, na verdade, a arcada já não apresenta os caninos descidos. Além de não apresentar caninos descidos, não tem espaço para o canino permanente. Então, o que nós chamamos? Realmente é uma discrepância severa com afinhamento superior a 6 milímetros. Então, o paciente ele precisa ser interceptado por ortopedia com orientação de uma possível extração ou IPR na fase tardia da ortodontia fixa. Bem, quando nós fazemos a associação desse prognóstico de espaço da utilização do Near Space, a gente vai classificar lá o nosso plano terminal do segundo molar descido. E eu vou ter essas considerações. Na primeira foto superior esquerda, eu tenho um plano terminal reto, ou seja,
a distal do segundo molar detido superior coincide com a distal do segundo molar detido inferior. É uma condição fisiológica, onde eu observo que o meu canino detido está numa relação de classe 1. Então, esse paciente tem uma situação favorável. Quando eu observo a foto logo abaixo, no canto esquerdo da tela, eu começo a observar que eu tenho um plano, um degrau medial, ou seja, o segundo molar descido está um pouco à frente do segundo molar descido superior. E aí o meu molar permanente já erupciona em classe 1. Então você observa que é uma boca que já tem uma condição de apinhamento, porém eu tenho um plano, né, um degrau medial que é fisiológico. Então, plano terminal reto ou degrau medial de 2 milímetros é fisiológico. A diferença é que um exemplo abaixo é um paciente que já vai necessitar de arco lingual, ou seja, o paciente está com molar em classe 1, está fazendo a troca de dentição e já está começando a faltar espaço. Então, eu ancoro o meu molar inferior para que durante a troca dos molares descidos, abre um espaço para que eu acomode o apinhamento de incisivo de canino. Quando nós visualizamos o lado direito da nossa tela, nós já temos no canto superior um degrau distal. E aí o meu molar permanente ele funciona numa classe 2 encaixada, situação patológica. E eu consigo confirmar pelo canino. Olha a diferença. Nessa foto, o canino já está em classe 2 na oclusão tecido. Então, esse paciente, ele precisa ser interceptado com ortopedia funcional dos maxilares. É um paciente que já tem que melhorar a relação maxilo-mandibular. Eu não posso aguardar para fazer uma ortodontia tardia. Então, esses pacientes já interceptam ortopedia funcional através de Bionato, Vinhas, Simões, Frankel, planas, os diversos aparelhos para que eu consiga uma correção maxilomandibular. E na última foto, eu visualizo um degrau medial, mas você observa que é um degrau medial já acima de 2 milímetros. Já é um degrau medial de 4, 5 milímetros, onde o molar permanente erupciona em classe 3, e aí você já observa que, inclusive, nós temos uma mordida cruzada anterior. Situação essa que também jamais eu posso aguardar para fazer interceptação. É uma outra situação que eu tenho uma indicação imediata de interceptação ortopédica, aí muitas das vezes facial, através de disjuntores e máscaras faciais. Bem, visualizando através do esquema, o que seria esse nível space nessa troca da dentição? É justamente isso aí. Se eu mantiver o meu molar permanente ancorado, a soma de espaços entre primeiro pré, segundo pré, mais canino permanente, ocupa menos espaço do que canino, primeiro molar e segundo molar descido. Então, isso faz com que sobre um espaço durante a troca dessa dentição. E é justamente esse espaço que eu posso usar a favor do meu paciente para acomodar afinhamentos transitórios, desde que ele tenha uma boa chave de oclusão. E aí, exemplificando novamente aqui a foto, um plano terminal reto, canino em classe 1, ok? É um paciente que somente acompanhar a oclusão. Molares em classe 1, mais neurospacing, resulta em que? Condição de solução do afinhamento transitório sem intervenção ortodôntica ou ortopédica.
O arco lingual ou o Nick Dumper, como é essa foto, seria em qual condição que nós vamos usar? Então, repetindo, ó, um paciente saiu uma situação de apinhamento, um apinhamento que já não é transitório, ele já tem 4 ou 5 minutos de apinhamento, os molares estão em chave de oclusão e o paciente está esfoliando o molar de fígado e funcionando pré-molar. Então, durante essa troca, esse paciente vai estar sempre com meus molares ancorados, ou por um arco lingual, ou por um PLA, um lip bumper, como está aí na foto. E aí, só vou manter ele isso daí, você observa ele já fazendo a troca do último molar descido, e a gente vai acomodando essa situação. Bem, se nós estamos com uma oclusão infantil, né, nós estamos lidando com um processo de amadurecimento dessa oclusão, a função tem que estar muito alerta na nossa mente, no nosso dia. Duas situações. A menina com uma situação fisiológica. O menino com uma situação patológica. E que muitas das vezes são chamados pelo mesmo nome. Quando eu falo fase do coelhinho dentuço, eu estou falando de uma fase fisiológica. O que é isso? Os incisivos permanentes erupcionados, uma oclusão ainda mista e numa fase ainda precoce. Então eu tenho uma sensação de dentes muito volumosos. Então quem é essa fase do coelhinho dentuço fisiológico? É um paciente que com selamento labial é a situação normal dele. Então ele tem um bom perfil, ele sela o lábio, porém, quando ele dá um sorriso, aqueles incisivos permanentes parecem aumentados. E é uma situação que a mãe corre para o consultório. Ó, o meu filho está com dentes muito grandes. O que, que nós precisamos fazer? Preferencialmente nada. É uma situação fisiológica. Diferente desse menino, tem uma situação de repouso, ele não sela o lábio. Esse paciente, ele é um respirador bucal. Então, ele, numa situação de repouso, ele tem uma protusão dos incisivos superiores e um não selamento do lado. O lado inferior interpõe entre as arcadas. Esse paciente precisa, sim, de uma intervenção ortopédica funcional. Então, 2 olhares, um fisiológico e um patológico. Um não é para interceptar, o outro é de extrema necessidade de interceptação. Chamando a atenção para um outro caso, mas de um respirador bucal, nós começamos a observar o que? Ó? O mento comprimido, né, a região mental, o lado inferior invertido, a falta de selamento labial, você observa o olhar do paciente com uma alteração, o nariz interna. Então, são todas essas as características de um respirador bucal. Esse paciente não pode jamais ser confundido com a fase do coelhinho dentuço. Esse paciente já é um respirador bucal clássico. Quando nós visualizamos uma foto intraoral, você já começa a observar uma atresia de maxila severa, um palato ogival, uma mordida muitas das vezes cruzada. Então, um paciente que precisa passar por ortopedia facial com disjunção palatina, depois uma segunda fase de tratamento, ortopedia funcional, com uso de bionatos, aparelhos bimaxilares, para aí sim, futuramente, entrar uma ortodontia fixa. Então, ele entra em 3 etapas de tratamento. Disjunção, depois avanço mandibular com ortopedia funcional, depois ortodontia fixa. E aí, fechando essa parte funcional, quais seriam os aparelhos para interceptar?
Quando eu estou numa oclusão decídua ainda, os aparelhos maiobranquos, né, seriam aparelhos indicados. Então são, na verdade, aparelhos interceptadores de hábitos deletérios, ok? Então, um paciente com oclusão toda decídua, que eu percebi uma má postura de língua, uma falta de treinamento labial, algo, uma respiração errada, eu posso fazer uma interceptação com esse tipo de aparelho. Lembrando que, na minha opinião, não é a melhor ferramenta para tratamento de má oclusão. É simplesmente uma ferramenta transitória para interceptação. E se esse mesmo paciente respirador bucal chegar ao consultório, mas já uma dentadura mista, a minha primeira opção de tratamento é sempre a ortopedia funcional, como é na foto. Por exemplo, esse aparelho de Bionato. Então, é um aparelho que eu já consigo realmente interceptar na maloclusão do paciente, eu consigo fazer expansão, eu consigo fazer avanço, eu consigo controlar a erupção de dentes, associado à correção funcional. Bem, e aí, como nós falamos lá no tema da nossa aula, né, hoje em 2026, o nosso conceito sempre de oclusão é relacionado à estética facial. Então, é primordial, quando eu vou fazer um diagnóstico do meu paciente, eu estar iniciando a minha avaliação pela face desse paciente. E aí entra aquela classificação que nós aprendemos lá para os adultos, que é o padrão. Então, hoje eu classifico uma face adulta em padrão 1, 2, 3, face longa ou face curta. E eu tenho que entender que a classificação de padrão não tem relação direta com o biotipo. Então, eu tenho um biotipo facial braço, médio e dórico. O que eu quero dizer isso? Eu tenho um paciente que pode ter padrão 1, bom, favorável, mas ele ter braço, médio ou dórico, que são características genéticas, mas que não necessariamente seriam patológicas. Agora, por exemplo, um paciente muito dórico facial, ele obrigatoriamente ele vai ter um padrão facial do tipo face longa, ou seja, ele é o excesso do dórico ou o excesso do braço, que seria o face curta. Então, um exemplo clínico, paciente jovem, padrão 1, onde eu consigo perceber o quê? Terços da face harmônico, treinamento labial, boa linha do queixo e pescoço, ok? Perfil ligeiramente convexo, olhar normal, não expõe a esclera, que é a parte branca do olho, ela não tem essa exposição. Então, a paciente que tem zigomático, projeção zigomática. Então, essa criança, quando eu peço para abrir a boca, se eu encontrar alguma maloclusão nela, eu posso tratar essa maloclusão apenas como aspecto dentário, ou seja, a genética é favorável, a genética não, perdão, a função é favorável. Então tem genética favorável e tem aspecto funcional favorável. O que apresenta ali é simplesmente uma maloclusão. Essa paciente eu posso tratar com alinhadores ortodônticos, eu posso tratar com ortodontia fixa 4x2 ou aguardar a dentadura permanente para tratar com ortodontia fixa 6x6 ou 7x7, ok? Mas observe o seguinte, ainda dentro desse paciente harmônico, ainda dentro desse paciente padrão 1 fisiológico, eu tenho diversos biotipos. Eu tenho uma paciente BRAC, um paciente menino médio e uma paciente menina dórico. Mas observe o seguinte, essa menina dórico, ela ainda tem estranhamento labial.
ela ainda tem terços da face simétrico. Então ela não é considerada face longa. Qual a diferença dela com face longa? O face longa já não teria estiramento labial, o face longa já teria os terços da face alterado, e aí ele já seria considerado patológico no sentido de uma intervenção ortopédica, diferente desses pacientes que nós estamos conversando aí. Eles são harmônicos em relação à face. Bem, lembrando que Capelota, quando nos fala do padrão facial, ele está lá no adulto jovem. E eu, muitas das vezes, no consultório de odontopediatria ou de ortodontia, eu estou com uma criança na cadeira. Então, nós devemos entender que a criança parte de um perfil super convexo, que durante o crescimento, até chegar ao adulto jovem, o ideal é que essa criança adquira um perfil reto ou ligeiramente convexo. Então, se durante o acompanhamento dessa minha criança, o perfil dela está ficando cada vez mais convexo, ou seja, dentadura decídua era convexa, dentadura mista está ficando mais convexa. Essa paciente precisa de interceptação ortopédica. Eu preciso corrigir a relação maxilo-mandibular. Ao contrário, se eu peguei um paciente com uma oclusão decídua, que o perfil deveria ser convexo, e o perfil já está reto, muitos vão estar achando aquele paciente com um padrão estético maravilhoso. Mas eu já tenho que estar alerta. Possivelmente, durante o crescimento, esse perfil de reto ele vai virar côncavo, que é o perfil do classe 3. Então, o paciente já precisa ter um olhar muito especial. O perfil reto é para ser atingido no final da oclusão mista ou oclusão permanente. Se o paciente com oclusão decídua já está reto, não é favorável. E o perfil côncavo nunca é favorável. Né? Ele já considera um prognóstico desfavorável um paciente que tem uma tendência à classe 3, mordidas cruzadas anteriores. Mesmo os pacientes orientais, que muitas das vezes eles aceitam esteticamente um perfil côncavo, porém, quando nós olhamos a oclusão, não é uma oclusão favorável. Então, é esse olhar, quando eu olho para a face do meu paciente, que eu estou discutindo estética, e principalmente numa fase que está em crescimento, nós sabemos que a nossa análise fica muito subjetiva. Então, o nosso olhar precisa ser muito amplo e eu preciso ter o quê? A previsibilidade de crescimento. Que eu consigo, através da teleradiografia, eu consigo acompanhar esse paciente. Quando eu faço mensurações entre ponto A da maxila, ponto B da mandíbula e o ponto N, que é da base do crânio. Então, quando eu começo a observar essa teleradiografia de ano a ano do meu paciente em crescimento, o ideal é que esse ponto A ele sempre esteja ligeiramente à frente do ponto N e ligeiramente à frente do ponto B. Se eu começar a observar que esse ponto A está começando a ficar muito à frente, se esse ponto A em algum momento está ficando atrás do NAD ou do ponto B, nessas duas situações eu já tenho aspectos desfavoráveis. Então, muitas das vezes, a face, o tegumento, ainda está harmônico, mas eu começo a perceber que esses pontos começam a apresentar discrepâncias. Então, muitas das vezes, eu começo a fazer uma interceptação precoce ortopédica, preventiva, para que eu tenha uma face harmônica lá na minha fase adulta. Bem,
exemplificando aqui um paciente ainda em crescimento, que você observa o caninho ainda tem uma boa relação, porém, quando eu olho o perfil, já é um perfil desfavorável. Olha a foto lateral, onde você já começa a perceber um ponto B e um ponto A bem discrepantes, o lado superior está bem à frente. Você começa a observar que o lado inferior já está evertido, ou seja, tem um fulcrumento labial ali muito profundo, e você começa a observar que o mento desse paciente já é contraído. Ou seja, é um paciente que, apesar da parte esquelética não estar desarmônica, ele já está funcionalmente todo desequilibrado. Então, eu preventivamente preciso interceptar esse paciente com ortopedia funcional para regularizar esse aspecto, dar um aspecto respiratório adequado a ele, para que ele tenha o seu desenvolvimento da oclusão e da face de forma correta. Uma outra situação, você olha um paciente com perfil reto, mas um perfil que me apresenta já de uma forma traiçoeira. É um paciente precoce, então ele deveria ainda ter perfil convexo, e ele já está com perfil reto. E se eu tiver um olhar ainda mais atento, eu vou começar a perceber que o lábio inferior já está passando um pouco à frente do lábio superior. E eu vou começar a observar o terço médio da face dele, como ele não tem uma boa projeção diplomática. Ele tem uma deficiência da maçã do rosto. Então, ainda é um perfil que não é ruim, porém eu já intercepto um paciente desse, muitas das vezes até com máscara facial, para que eu equilibre esse crescimento, para que ele chegue com um perfil harmônico no futuro. Então, baseado nesses prognósticos, nós vamos lançar mão do tratamento. Então, o tratamento não é o nosso objetivo da aula principal, mas nós vamos mostrar aqui rapidamente alguns exemplos de tratamentos que a gente consegue fazer de forma preventiva nos nossos pacientes. Um exemplo, um paciente com uma oclusão decídua iniciando a troca, que já tem uma mordida de topo posterior, e eu já começo a perceber uma língua alterada ali, uma mordida aberta e uma alteração esquelética, uma alteração funcional. Então, ortodontia removível com aparelho de acrílico, ele encapsula os dentes posteriores, ele tem torno expansor, então eu consigo expandir o arco superior. Observem que não tem aqueles diastemas que nós conversamos lá no início da aula, então é marcado que já está apresentando falta de espaço. E por eu ter percebido essa projeção de língua, o meu paciente ainda não é classe 3, mas vai virar. Então, eu já precocemente coloco esse arco que nós chamamos de arco de Eschner, semelhante a um arco de Howdy, mas ele já controla a projeção da mandíbula. Por quê? Porque a minha língua está trabalhando de forma desfavorável. E lógico, quando nós falamos de interpretações precoces, nosso tratamento é sempre multidisciplinar. Então, o paciente que já tem que estar indo a uma fonoaudiologia, já tem que estar tendo um acompanhamento de postura dessa língua. Um outro exemplo de paciente, dentição mista, uma arcada que até não apresenta apinhamento, mas quando começa a observar na estética, ele já tem os corredores bucais muito amplos, muito escuros, e eu começo a observar que os incisivos inferiores estão começando a inclinar para a região lingual, ter uma compensação. Então, ele tem uma indicação que é de disjunção palatina. Então, a gente faz uma disjunção com o objetivo de melhorar esse corredor bucal e equilibrar esse crescimento maxilomandibular.
eu destravo esse crescimento da mandíbula. Eu faço uma disjunção e depois aguardo esse paciente. Se a gente observa hoje, a gente consegue fazer ortopedia através de curso digital. Eu posso escanear, imprimir o modelo como está aí e fazer um disjuntor customizado. E uma dúvida que muito nos aparece no consultório, né? Eu estou com um paciente com um bom perfil, uma boa característica funcional, mas está se queixando de um diastema, que a gente já sabe que é transitório, está se queixando de um apenhamento transitório, que a gente já sabe que é fisiológico. Posso fazer uma interceptação precoce para minimizar isso? Esse é um grande risco que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se você observar na panorâmica, olha como o incisivo lateral ele é divergente em relação ao longo eixo. E essa divergência, que esteticamente parece ruim, ela é totalmente fisiológica para a manutenção do corredor de erupção do canino. Então, assim, é uma situação que, preferencialmente, se eu puder não interceptar, é melhor. Eu estou numa característica totalmente fisiológica. Mas por uma questão estética, se ele paciente me exigir isso, eu preciso tomar cuidado na hora de fazer a colagem desses incisivos laterais. Então, nós fazemos uma colagem passiva, onde esses bracts não vão colocar essas raízes em posições normais. Eles vão manter esse corredor de erupção. Então, assim, muito cuidado no fechamento de diastema nessa fase, para que eu não tenha o risco de impactar o meu canino. Existe uma outra situação hoje com os Brexit autoligados, que nós chamamos de designer. É uma mecânica onde eu posso fazer uma pequena expansão dentro alveolar. Então, eu monto esse aparelho autoligado, uns dentes permanentes, ou seja, 4 incisivos de molares permanentes. Lembrando, em pacientes que têm aspectos esqueléticos favoráveis e função equilibrada. E aí eu trabalho fios níquel-titânio termoativados de calibre retangular, associado a mola aberta e elástico. Então, isso eu vou fazendo uma pequena expansão dentro alveolar e usando esse aparelho como mantenedor para troca da dentição de premolares e caninos. Isso tem uma grande indicação clínica. Um outro tipo de tratamento, ou seja, aquele paciente que nós mostramos lá, né, um outro exemplo, ou seja, um paciente que eu olho precocemente, eu já começo a observar a contração do mento, lado inferior invertido, lado superior à frente. Eu, para que tenha uma correção imediata, a minha preferência é ortopedia funcional. Esse paciente já está funcionalmente desequilibrado, já está com um perfil desfavorável. Então, aí um exemplo de um aparelho um ativador, ou conhecido também como monobloco. Então, ele faz um pequeno avanço mandibular, simultâneo a uma expansão dentro alveolar, e o trator de acrílico eu consigo fazer aumento de dimensão vertical. Então, aqui o meu tratamento, o meu objetivo não é só dente. O meu objetivo aqui é estética facial e melhora da função. Essa é a grande vantagem da interceptação precoce através da ortopedia funcional. O outro exemplo, quando o meu perfil já está de reto para côncavo, eu preciso dar ênfase aos disjuntores palativos, seguido por máscara facial, onde eu faço um tracionamento anterior da pré-maxila. Então, eu não vou deixar a minha mordida anterior
cruzar. Eu não vou deixar o meu paciente chegar a uma fase tardia, para talvez até um prognóstico de cirurgia ortognática. Eu vi esse paciente precocemente, o perfil dele já está ficando reto para pouco côncavo. Olhei a cefalometria, já comecei a entender que o ponto A está começando a ficar atrás do ponto B. Eu já interpreto preventivamente ortopedia facial, disjuntor palatino seguido de máscara facial. E aí, qual o objetivo primário desse tratamento? Não é dente, é estética facial. Então, eu preveni dar um bom padrão facial para que ele desenvolva uma estética facial adulta favorável. Essa paciente, ó, uma paciente que parece dórico, mas que quando eu começo a olhar a boca, a mordida já está aberta, e quando eu observo o terço inferior da face, esse terço já está aumentado. Então eu não vou esperar essa paciente me mostrar que ela é face longa. Eu já vou entender preventivamente e vou tratá-la como face longa. E o tratamento, infelizmente, nesse caso, é o extrabucal. Então eu preciso trabalhar, e um exemplo, um aparelho de Turô, é um aparelho expansor removível, onde a criança usa durante o dia somente a plaquinha expansora, e à noite ela encaixa o aparelho autoligado, o aparelho extrabucal, e dorme com esse arco extrabucal. Para fazer o quê? Um controle vertical preventivo. Isso eu estou com o objetivo de organizar o crescimento para que ela chegue numa fase adulta com um padrão facial harmônico. Uma outra situação, ó, uma paciente que aparentemente uma estética favorável, biotipo braquifacial, porém apresenta parafunção. Então, a ortopedia funcional, que são os aparelhos removíveis bimaxilares, um aparelho único que pega o arco superior e inferior, ele também tem a indicação de ter interceptar em atos parafuncionais. Então, ela paciente que tinha bom perfil, tinha boa inclusão, mas recebeu a indicação de uma ortopedia funcional para interceptar a sua parafunção. Consequentemente, estabilizar uma melhor dimensão vertical a ela e, consequentemente, controlar essa parafunção. E aí a pergunta, né, que não quero escalar. E os Invisalign são indicados para criança? Ou os alinhadores ortodônticos, de forma geral, são indicados? Na minha opinião, sim, totalmente. Só temos que ter dois alertas. Primeiro, na minha opinião, eles são indicados para tratar pacientes que estão com harmonia facial, porém com maloclusão. Então, eu estou com um paciente com uma dentadura mista, que está apresentando um afinhamento que já não é mais transitório, já é um afinhamento mais severo, ou tem uma giroversão, ou um diastema que ele quer corrigir, porém ele é padrão 1, ele tem função equilibrada. Os alinhadores estão aí para isso. Devem e têm total indicação para ser usados. São mecânicas muito bem controladas, digamos assim, se tiver a indicação correta. E hoje, o que enche nossos corações quando a gente fala de ortopedia, é o que eu falo, é ir muito além de dente. Então, hoje, a ortopedia funcional, nós trabalhamos muito junto aos pacientes com trissomia do 21, né? Então, a gente consegue fazer
placas palatinas de memória, que a gente coloca desde o bebê até a dentição decídua. Então, são placas de acrílico, onde nós fazemos uma projeção na região de lábio ali, como se fosse uma rugosidade, e fazemos um botão de estímulo da língua. Então, essa placa vai organizando a musculatura e a posição de língua dessas crianças com trissomia de forma precoce. Aliados a isso, é um outro caso que a gente trata muito são os pacientes com fissuras lábio-palatinas. Então, a ortopedia, mais uma vez, está aí de forma precoce. Nós temos placas oclusoras, são placas de acrílico, que nós fazemos um bebê com o objetivo de tirar a comunicação buco-nasal. Então, eu consigo dar um melhor aspecto a essa criança alimentar, que essa criança começa a ter uma amamentação de forma mais correta, e eu consigo já começar a organizar a sequela de crescimento dessa maxila, através das placas oclusórias de palato. Então é isso que a gente conversa muito, é o nosso olhar está ampliado a esse paciente. Uma outra situação que hoje a gente conversa muito já são os disjuntores em forma de leque. Quando eu pego pacientes com necessidades especiais, é muito comum eu ter um arco muito triangular. E aí, na hora de fazer essa expansão ou disjunção, eu posso fazer ela de forma diferenciada. Ou seja, eu consigo abrir um pouco mais a região anterior. Então, eu tenho um benefício maior a esse paciente. Então, o recado que eu gostaria de deixar a todos é justamente isso aí. É treinar o nosso olhar quando nós olhamos uma criança, né? Mais do que isso, é entender que quando eu faço uma interceptação a nível ortopédico, funcional, ortopédico facial ou ortopédico precoce, como nós mostramos, o nosso objetivo está muito além de dentes, né? Está muito além de má oclusão. Nós estamos discutindo função, nós estamos discutindo estética facial, nós estamos discutindo harmonia. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E me coloco aqui à disposição, meu contato está aí para nós continuarmos esse bate-papo via WhatsApp, via e-mail. Agradeço a todos. Na verdade, eu até estou embarcado aqui, participando de um outro congresso, e é um prazer muito grande a gente fazer essa dupla jornada, né? É, saímos lá da nossa terra, Nova Friburgo, onde nós temos uma escola FAIP lá. Hoje estamos com um congresso presencial embarcado e aqui online, com todos vocês participando do CIOP. O meu muito obrigado.